Em 2015, final de 2015, início de 2016, nós tivemos aqui no Museu de Arte Moderna do Rio uma exposição sobre a produção contemporânea belga. Então foi uma seleção ali de vários artistas de várias tendências diferentes, que exploram várias linguagens. E uma mostra muito interessante, porque nesse apanhado, né, você podia ver ali artistas conceituais, artistas que faziam pintura, vídeos também, arte olfativa. Tinha uma peça lá de arte olfativa que era bastante curiosa, que negava, né, a sua expectativa. E você não sabia que aquela era uma obra olfativa. Então, quando de repente você descobria ali que estava diante de uma obra olfativa que não fazia ideia. O olfato é um sentido que é pouco explorado na arte, porque você percebe que através do olfato, só através do olfato você não consegue estabelecer, né, o mesmo grau de evocações, de ideias que você consegue através da visão, da audição, que são os chamados sentidos, né, tradicionalmente sentidos superiores. E através desses sentidos é que você estimula o intelecto. Mas não é sobre essa obra olfativa que eu quero comentar. Eu quero comentar sobre uma peça que estava lá, um vídeo de um artista chamado David Claerbout. Ele fez um vídeo, a história de uma empregada que chega para trabalhar muito cedo, né? O vídeo chama-se Sunrise. Então ela chega, sei lá, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, para fazer a limpeza ali numa casa. E a casa não é uma casa tradicional, não é uma casa como nós estamos acostumados a ver, uma casa comum. Não, é uma casa minimalista. É uma casa que foi construída ali de acordo com os critérios, os parâmetros da arte minimalista. Então, ela é uma casa, de certa forma, isolada, ela tem toda a concepção dela ali gira em torno, né, de uma ideia que foi desenvolvida pelo arquiteto a partir de ideais minimalistas. O que os minimalistas fizeram? Eles estudaram, né, a arte, os artistas minimalistas eram egressos de escolas de história da arte, então a maioria deles. Então eles sabiam perfeitamente o que eles estavam fazendo. E é nesse sentido que a arte minimalista deve ser vista. A arte minimalista é uma arte desenvolvida por pessoas que pensavam a arte. Então, eles não estavam fazendo aquilo ali simplesmente para chocar. Eles estavam estudando a sintaxe da produção artística e criaram obras a partir dessa observação. Eles observaram, por exemplo, que, logicamente não foram eles que observaram isso pela primeira vez, é um componente da arte, que a arte é baseada, uma obra de arte é baseada numa relação entre partes, né? Uma relação hierárquica entre partes. Então, uma tela tem o plano principal, o plano secundário, o último plano. Os móveis são geralmente compostos por 3 partes, né? Os pés, o corpo e alguma parte superior, ali, um tampo, um acabamento, que isso tudo é derivado também da própria arquitetura. Também a arquitetura é a base, o corpo e o coroamento. Então toda a arte tradicional é baseada nessa relação tripartida, né? São 3 partes e que existe ali uma hierarquia. O coroamento é a parte superior, né? A parte mais elevada. E os minimalistas, eles falaram, não, nós não vamos fazer uma arte que esteja baseada numa hierarquia. Nós somos anti-hierarquia, nós somos anti-hierárquicos e vamos fazer aqui uma obra, uma arte que subverta essa visão hierárquica da arte. Então,
eles passaram a fazer obras em que um elemento não está subordinado ao outro. Sim, ele vem em seguida ao outro. Então, é um elemento igual ao outro. Então, não é um subordinado ao outro, um menor do que o outro, um maior. Não. É um que vem após o outro. E eles estabeleceram que deveriam ser 3 elementos, né? Em número de 3. Porque se fossem 2 elementos iguais, poderia se estabelecer uma relação ali de pares, né? Uma relação de harmonia entre os pares. Então eles falaram, não, vamos desenvolver aqui obras divididas em 3 partes, mas uma seguida da outra, para que a terceira parte não seja compreendida como decorrente das outras 2. É um negócio meio doido, né? Mas deu origem a muita coisa curiosa, interessante. E o que acontece? Nesse filme, desse belga, David Claerbout, ele faz uma leitura crítica, né, do resultado desse processo. Porque na arquitetura, a visão minimalista se estabeleceu ali como como critérios, como imposições à vida no interior da residência. Então, o sujeito ele passa a viver em função do conceito que deu origem àquela residência. Então, a própria presença dele é uma intrusão, ele é um intruso dentro daquele projeto. Então, qualquer alteração que ele faça dentro da casa vai deixar resquícios, né, na parede, vai deixar resquícios no sofá e tal, que tem que ser apagados. Então, se ele senta, o sofá sai de lugar, aquilo tudo ali já desfaz a ideia anti-hierárquica do minimalismo, porque o sofá foi colocado ao lado do segundo, foi colocado ao lado do terceiro, e se você se senta e tira um do lugar, aquilo ali já perde, né? Já escapa o conceito inicial do arquiteto. Então esse tipo de arquitetura faz muito sucesso entre os jovens, principalmente entre jovens arquitetos. Quando eu estava na faculdade, eu lembro que o sonho de todo estudante era projetar, era viver numa casa minimalista, porque a casa minimalista é uma espécie de suprassumo de todo o porquê da arquitetura, né? É uma exacerbação do sentido da arquitetura. Você chega ali, então você vê claramente que a residência minimalista impõe ao indivíduo ali uma conduta. O sujeito ele não pode destoar em nada dentro daquela residência, então ele não pode encostar na parede. A porta de vidro, se ele encosta a mão ali na porta de vidro, ele vai deixar a marca de dedo. E não pode deixar a marca de dedo, porque isso vai, né, macular ali a pureza daquele projeto. Os decoradores, né, tradicionais, eles sabem que o que confere a humanidade à decoração do interior, a uma residência, é uma certa desarticulação da ordem, né? Então o decorador tradicional do interior, ele vê que os móveis obedecem a determinada disposição, sendo que essa disposição é alterada, ela sofre pequenas alterações conforme o uso. Então quem está de fora percebe que aquele ambiente ali é ocupado pelo ser humano, porque ele sofreu pequenas modificações ali na sua estruturação, ali na sua arrumação. E isso faz parte da própria constituição do espaço humano, porque o ser humano está usando o espaço, então ele não se submete ao espaço. Os elementos, os componentes dali que são colocados a serviço do ser humano. E numa casa minimalista, não. O ser humano ele tem que se adequar ao conceito que é dado de antemão. Então, nesse filme do David Claerbout, a empregada chega, vai limpando a casa toda. Ela, lá pelas tantas, ela sai da casa porque ela quer fumar. Então ela não pode fumar no interior da residência, porque se ela fumar no interior da residência, isso também vai macular ali, né? E fumar também hoje em dia
é um absurdo, isso é considerado uma agressão e tal, e as pessoas se sentem ofendidas, né, com fumo, com cigarro. Então ela sai da casa, fuma o cigarrinho lá dela e volta, né, para casa para continuar a limpeza. E aí ela chega para arrumar a cozinha, ela tira 3 xícaras de dentro do armário, dispõe, né, milimetricamente ali, separadas uma da outra, obedecendo aquela ordem, né, do minimalismo, a ordem ali pré-estabelecida. Ela chega também, a bancada da cozinha também obedece ali uma divisão bastante rígida, né? São painéis que estão ali atrás e tudo é bastante milimétrico, dividido em 3 seções. Os patrões dela estão dormindo, né? Os patrões não estão acordados e cada um dorme num quarto separado. Então você já vê ali que o David Claerbout está mostrando ali o que rege a vida contemporânea. Então é uma subordinação a ideias, né? Não é uma vida natural, uma subordinação a ideias. É um casal que vive separado, ou seja, o individualismo prevalece, né? Prevalece sobre a própria noção do casamento, da divisão ali da casa, né? Então é uma sociedade atual em que os casamentos são meras formalidades ali, mas cada um tem a sua vida independente e tal, cada um dorme na sua cama. E é claro que isso não é uma regra e tudo, mas isso está demonstrando o tipo de vida que é vendido como ideal hoje em dia, como o desejo das pessoas. E lá pelas tantas, a empregada ela termina de fazer o serviço dela, né? Não tem contato com ninguém dentro daquela casa, ela está absolutamente sozinha ali dentro daquela casa. Aquele ambiente é absolutamente asséptico, é um ambiente completamente cinza e branco, então ela precisa manter aquela asepsia. E lá pelas tantas, quando ela termina o serviço, ela pega uma bicicleta e sai, né? Vai embora da casa, uma porta se abre através de um mecanismo eletrônico ali, que demonstra mais uma vez a falta de relação, né, pessoal entre os indivíduos. E ela sai, toma uma estrada, mas é uma estrada, assim, uma beleza, uma coisa maravilhosa, né, aquela paisagem que está ali. E, bom, você pode ver esse filme de uma maneira mais chã, né? Pensando, não, ele está retratando esse meio, essa vida, né, atual. Mas não, ele está fazendo uma crítica desse modo de vida contemporâneo que é vendido como modelo, como ideal a ser atingido. Ou seja, a vida da empregada começa quando ela se afasta daquela casa, quando ela vai embora dali. Então aquela casa simboliza a antivida, um modelo regrado, absurdo, que não se sustenta, em que qualquer atividade humana ali dentro daquela casa vai macular a conceitualização ali de um projeto, né, o ideal que é imposto às pessoas e que as pessoas buscam ali viver, e quanto mais elas vivem, mais elas se encarceram ali naquela trama de regras, de obrigações para com o próprio espaço, né? Então as obrigações do indivíduo são deslocadas da relação com outros indivíduos e passam a ser voltadas para uma relação com o espaço, com elementos, né, abstratos, com ideias que ele está participando do mundo das ideias, mas ele não está participando ali da própria vida. Então a saída da empregada, né, dessa casa, ela acaba simbolizando, né, a tomada, né,
verdadeiro destino que foi dado, né, que foi conferido ao ser humano, que era negado naquele ambiente em que qualquer aspecto da vida era uma anomalia,